Muito bem, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia, né? E olha só, eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos então agora acompanhar aí o conteúdo da nossa aula. Vamos lá. Então nós estamos aqui na aula de número 2, objeto de conhecimento, o nascimento da filosofia e o detalhamento, nós vamos falar sobre o período cosmogônico, o período cosmológico e a passagem, né, do mito ao logos. Então esses aí são os conteúdos, né, os temas que nós vamos tratar na aula de hoje. Então vamos aí acompanhar nesse momento. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos falando aqui sobre o nascimento da filosofia. O que é filosofia? Essa reflexão voltada para a realidade do mundo, uma maneira de pensar, uma maneira de olhar para a realidade. E a gente vai então agora pensar um pouco, né, entender e também conhecer melhor, com mais profundidade, como é que surgiu a filosofia, onde ela nasceu, como é que se deu essa transição, né, para que chegasse a um pensamento filosófico. O que aconteceu no meio do caminho aí, até chegar, né, num pensamento mais racional. Vamos fazer um percurso, então, aí, até um pouco histórico a respeito disso. E nós iniciamos, então, falando de uma questão aqui, uma palavrinha que talvez vocês não conheçam, mas eu quero apresentar para vocês, que a gente vai entender um pouco toda essa dinâmica do surgimento da filosofia a partir daí, ó. Cosmogonias. O que é cosmogonias? Né? Cosmos nós já conhecemos, né? O cosmos, a gente vai falar do cosmos, o universo. Né? Então, cosmogonias, ela está tratando da origem do cosmos, da origem do mundo. Né? Então, só que a cosmogonia, cada povo ele teve a sua maneira de narrar, de contar como é que eles veem a origem do mundo, a origem do universo. Então, cada cultura, em cada tempo, ela olhou para o mundo, se sentiu presente no mundo, e aí, então, de acordo com as suas tradições, elas criaram formas narrativas que explicassem a origem de tudo o que acontece, de tudo aquilo que eles compreendem como universo, como mundo. Essa compreensão, ela passa necessariamente, logo no início, pelos princípios religiosos, né, também míticos e até científicos também, para explicar a origem do universo. Isso que são as cosmogonias, né? Essa explicação, uma tentativa de explicar como é que o universo surgiu, né? A sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Tá bom? Então, entendendo isso aqui, que são essas narrativas sobre a origem do mundo, que nós falamos de cosmogonias, então a gente vai pensar agora, conhecer também algumas culturas, né? Vamos trabalhar aqui do ponto de vista da questão indígena, para a gente entender como é que se explica, né, essa origem do mundo. Então vamos ver aqui, ó, como o mundo foi criado segundo, por exemplo, as etnias, algumas tradições indígenas, né? Como o mundo foi criado segundo os indígenas? No princípio, Deus Tupã morava no vazio, numa escuridão sem fim. Primeiro, Tupã criou o céu e as estrelas, onde fez sua morada, e abaixo criou as águas. Depois, Tupã desceu lá de cima, em grande redemoinho. Logo que Tupã tocou as águas, o sol surgiu no arco do céu. Então aí vocês ouviram então uma narrativa, né, de como surgiu através do deus Tupã, né, que é o grande deus, né, da maioria dos povos indígenas, é um deus geral, né, um deus. Então ali havia uma explicação sobre a origem, né, do universo. Então na cosmovisão daquele povo, daqueles povos, eles viam o mundo a partir desse princípio aí originário, que teve a influência, então, né, dos deuses, no caso aqui o deus Tupã. Então, isso são as cosmogonias,
né, são essas narrativas, né, religiosas, tem deuses, né? Houve na Grécia, em Roma, em várias culturas, né, egípcias. Cada povo teve a sua maneira, né, de contar, então, aí a sua história. Nós vimos um pouco aí, então, do ponto de vista da questão indígena. Mas nós temos também, além da cosmogonia, que são as narrativas sobre a origem do mundo, nós temos as cosmologias. O que é, então, a cosmologia? Ela é diferente da cosmogonia, né? Então, as cosmologias, elas são narrativas escritas e tem um autor. As cosmogonias, normalmente, elas são narrativas, né? São de forma oral, né? Não são de formas escritas, não tem nada escrito sobre isso. Então, as cosmologias, né, que vem do cosmos, elas têm um autor, a gente identifica alguém, né, que escreveu essa narrativa. Então, elas são menos figurativas que as cosmogonias e são mais conceituais, são mais abstratas e também sistemáticas. Como, por exemplo, na abordagem científica, né? Então, elas buscam desvendar metodicamente os princípios e as leis da natureza, que atuariam desde sempre e sem interferências divinas. Isso aqui que é o ponto que diferencia, basicamente, né, uma da outra. Ela não recorre a explicações míticas, né? A cosmologia, ela vai buscar uma explicação, né? O que nós estamos vendo aqui? Ó? Nós estamos vendo aqui alguns elementos da natureza, né? O fogo, a água, né? Então a terra. Então esses são elementos da natureza que os cosmológicos, né? Eles vão buscar a explicação a partir desses elementos da natureza. Eles não vão recorrer a uma divindade, como Deus Tupã, né? Como Zeus e outros deuses, né? Que nós conhecemos aí. Eles não têm essa visão muito religiosa. Ela busca nos elementos da natureza, a partir da natureza, explicar a origem do mundo, a origem do universo. E isso é muito importante para a filosofia. Isso tem tudo a ver com o nascimento da filosofia. Mas vamos aprofundar mais ainda um pouco essa questão da cosmologia. Então, ela é um estudo que remonta à Grécia Antiga. É importante saber disso, tudo começa na Grécia, né? A Grécia é o grande berço do nascimento da filosofia e designa a reflexão sobre a origem do universo, né? Então, vejam bem, tanto a cosmogonia como a cosmologia, elas estão tentando explicar a origem do universo. A diferença é que aqui na cosmologia, ela busca os meios, né, através de causas racionais, em vez de coisas míticas. Esse é o grande diferencial. Por isso que nós temos aqui os elementos da natureza. Então, em um determinado momento, né, o homem olhou para o universo e tentou explicar de onde vêm as coisas, de onde vem o céu, de onde vem a terra, né, de onde vem o rio, uma água, de onde vêm as plantas. Então, de onde vem tudo isso? E foram a partir desses elementos da própria natureza tentando, né, explicar a origem de tudo que está aqui presente no universo. Ao contrário da cosmogonia, que recorria aos deuses, que explicavam, surgiu a partir, né, de uma narrativa, né, já voltada para essa questão mítica. Tá bom? Então, isso aqui são dois pontos fundamentais para que a gente possa entender. Mas, como a cosmologia ela que vai abrir as portas, digamos assim, para o surgimento da filosofia, vamos ver então aqui um pouco da sua origem. Ela vem da língua grega, é claro, né? Cosmos, que quer dizer, né, universo, e logos, que quer dizer ciência, quer dizer racionalidade, né, pensamento. Então, a partir então desse olhar para os elementos da natureza, os pensadores, né, os primeiros pensadores, como Tales, né, de Mileto, como Pitágoras, como Heráclitos, que são conhecidos como pré-socráticos, né, que nasceram antes, né, do grande filósofo Sócrates, eles criaram diferentes teorias sobre o que teria dado origem ao universo. Então, esses foram os primeiros filósofos, né, os primeiros homens, né, que
pensaram o universo a partir dos seus elementos da natureza, que eles chamavam de physis, né? Então não havia o conhecimento ainda avançado da ciência, como a astronomia, por exemplo, né? Então havia muitas hipóteses, porque os recursos eram muito escassos e, claro, eles utilizavam aquilo que possuíam. No caso de olhar para o mundo, para o universo, era olhando mesmo, né, através, né, sem nenhum instrumento aperfeiçoado, era com o olho mesmo, olho nu, olhando à sua volta, olhando para o céu, olhando para, né, a terra, olhando para a chuva que caía, olhando para, enfim, todos os fenômenos da natureza. Então, a cosmologia, então, vai ser essa busca, né? Essa explicação agora de uma maneira mais racional e não, né, como eu disse, recorrendo, então, à questão mítica. É por isso que é fundamental, né, nós entendermos aqui que a filosofia vai nascer a partir dessa ruptura com os mitos. Então, a partir do momento que o pensamento, que é o logos, ele vai se distanciando do mitos, vai se dar, então, aí as primeiras ideias filosóficas, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe, né? Aqui a gente vai ver, então, apenas uma imagem para que a gente possa entender que agora, ó, não é só mais o cosmos, né? Mas também agora, de uma certa forma, o homem também está presente aí, ó, né? O homem que vai representar, então, a racionalidade, agora com um olhar mais, digamos assim, científico, um olhar mais voltado para, né, uma explicação racional e não agora uma explicação mítica da realidade, tá bom? E aqui a gente vai se aproximando, então, de ir percebendo como vai nascer a filosofia durante esse processo aí, né, entre mitos e logos, né? Então a cosmologia vai passando o tempo, vai havendo cada vez mais esse distanciamento do mito. Então a gente pode pensar hoje, né, já trazendo aqui uma reflexão para a gente analisar agora os dias de hoje, né? Nós temos então aí, ó, muitos softwares, né, de computadores, modelos matemáticos, modelos físicos. Então hoje nós temos todo um aparato tecnológico que, é claro, nos ajuda, então, a perceber melhor, a estudar melhor e aprofundar melhor uma análise do universo. Não é como antigamente, que não havia esses recursos que nós temos hoje. Então, a cosmologia ela passou a se amparar mais eficientemente nos ramos de estudo da astrofísica e da astronomia, né? Então, você percebe que a ciência, então, foi surgindo aí, ela foi ampliando os seus estudos e foi dando origem a novas ciências. E buscando ainda assim a origem do universo, essa explicação sobre a origem do universo. Agora, né, continuando, ó, de uma forma científica, né? De uma forma científica. Então, para além da origem do universo, também são alvo de estudo o seu mapeamento, a sua evolução e o seu destino no futuro, né? Então, vocês percebem aqui já que é todo um percurso, né? Vamos fazer aqui uma animação para a gente perceber, então, já a gente entrando desse parâmetro aqui da mudança, né? Da passagem, né? do mitos ao logos, que a gente vai já entrar nesse campo aqui. Então, nós estamos aqui na natureza, né? O mundo, o universo, olhando para tudo que está em nossa volta. Então, nós temos pássaros, temos animais, temos árvores, temos terra, né? Tanta coisa aqui em nossa volta. E, naquele primeiro momento, na explicação cosmogônica, então nós temos os deuses, né? Que eram figuras realmente, né? Que aquilo ali é uma realidade, pessoal. Ninguém está aqui negando, né, a importância dessas explicações, né? Então, o deus Tupã, ele realmente tinha, então, ali um papel fundamental na explicação da origem do mundo, na origem do universo. E tem até hoje para muitos povos, né? Isso tem que ser respeitado, isso é, né, a forma como eles explicam o universo. Assim como tem outras religiões, tem outras formas de explicar a origem do mundo, né? Com o avanço da ciência, é claro, aí foi desaparecendo a figura, né,
para o campo mais científico, foi acabando essa imagem, essa explicação. Mas continua até hoje viva, e nós temos aí várias maneiras de ver e explicar a origem do universo. E uma delas, através, né, da presença religiosa, mítica, né, e o Deus Tupã, na nossa cultura, né, amazônica, dos povos tradicionais indígenas. Ele é uma figura muito presente, né, e está aí para, né, uma forma de explicar a origem do universo, que é muito bonita, por sinal, né? Então vamos lá. Então, mas nós temos então que a cosmologia, então ela vai fazer o contrário, né, do que é a cosmogonia. Uma coisa, elas são de ideias opostas, né? Então, enquanto uma área busca respostas lógicas para a origem do universo, que é justamente a cosmologia, a outra se foca em respostas que se baseiam no desenvolvimento de mitos, que é a cosmogonia, que é essa que nós estamos falando. Ou seja, a cosmogonia, então, ela vai atuar reunindo personagens e narrativas fantásticas para explicar a origem do universo, né? Então, nós podemos, então, aqui entender essa diferença, né? Quando vocês virem falar isso um dia, né, numa questão do Enem, alguma questão de uma avaliação, quando falar em cosmogonia e cosmologia, então você já sabe que a cosmogonia se baseia na explicação mítica. E a cosmologia, ela vai buscar, então, respostas lógicas, racionais, né? Então, aqui é um ponto para que vocês possam, então, atentar, né, para essa diferenciação entre uma e outra. Falando um pouco mais sobre a cosmogonia, já que nós falamos um pouco mais também sobre cosmologia, cada religião, seja ela cristã, seja ela, né, qual for a religião, ela há uma história diferente sobre o mundo, né, como o mundo se formou. Então nós temos várias maneiras, como eu falei, de você explicar a origem do mundo, como que as coisas foram se formando, quais foram as fases de desenvolvimento que deram origem às coisas. Então, para a cosmogonia, ela vai reunir todas essas explicações míticas, todas, né, que nós temos na história, considerando cada personagem que são expressos nas histórias míticas, né? No caso, por exemplo, da Grécia Antiga, muitos acreditavam que os deuses criaram o universo. Então, dava um trovão, um raio, um trovão, a chuva, isso sempre existiu, né? Só que como é que eles explicavam esse fenômeno? Eles buscavam através da explicação dos deuses. Então, cada religião, cada cultura, cada povo e cada época vai trazer a sua explicação sobre esses fenômenos aí. Então, Thor, por exemplo, na mitologia, era o deus do trovão, né? Então, era o deus do trovão. Então, dava um trovão. Tinha a deusa da fertilidade, tinha deuses, né, de todos os fenômenos que aconteciam, tinha um deus que era responsável, né, o deus do oceano, dos oceanos, né, dos ventos, da sabedoria. Então, na Grécia, era essa, no tempo mítico, era essa explicação, a partir desses deuses, que eles explicavam os fenômenos da natureza, tá bom? E aqui hoje, se nós pensarmos nessa questão dos povos indígenas, então nós temos também aí a nossa cosmogonia, né? Nós falamos de Tupã, né, Jaci, Guaraci, e aí nós temos outros olhares. Se nós formos aí buscar nas várias religiões, nós temos aí vários olhares, né, que buscam explicar essa realidade, tá bom? Então, aqui nós estamos falando, então, de uma visão ainda mítica. Mas e a explicação mais cosmológica, mais científica? Ela vem depois, né? Ela vem nessa ruptura com o mito. Vamos ver aqui uma ideia para a gente entender melhor através desse vídeo aqui, ó. Acompanhe comigo. Olá, pessoal! Hoje estamos falando e iniciando a eletrodinâmica.
É o estudo das cargas elétricas ou elétrons em movimento. E você pode estar se perguntando: quais são esses dispositivos e por que elétrons em movimento? Você tem que observar, olha só, vejam como eu estou com os raios, ou seja, é a eletricidade. Você observa aqui, ó, quando eu estou fechando aqui a minha mão e quando eu vou abrir, olha lá, vejam como está esses raios. Então é isso que a gente vai estudar, sobre todos os dispositivos da eletrodinâmica. E agora eu jogo para você. Legal, né? Uma interdisciplinaridade aqui com a física, né? Então nós estamos vendo a eletrodinâmica, então a ciência ela foi evoluindo, ela foi, né, avançando, então você vê aí, né, que para tudo tem uma explicação mais racional, né? Mas tudo isso começou com o quê? Começou com o Logos. Começou com essa passagem, né, que eu já acenei para vocês aqui, do mito para o Logos. Então, a explicação era toda mítica. A explicação para os fenômenos da natureza. E depois o Logos, esse Logos, ele vai, né, então trazer todo tipo de conhecimento que nós estamos hoje, como nós vimos da física, né, a eletrodinâmica, a eletricidade, né, a descoberta da eletricidade, todo outro tipo de conhecimento que vocês possam imaginar, começa com o Logos. Né, começa com o Logos. E aqui também, claro, é a base do surgimento da filosofia. Então vocês podem ver aqui, se antes era o Deus, né, que jogava os raios, para, né, era uma explicação, agora nós temos um homem que pensa sobre como esses fenômenos se dão na natureza. Tá bom? Então vamos falar um pouco agora como se deu realmente o nascimento da filosofia nessa passagem aí do mito ao Logos. Né? Então, esse movimento, essa transição, lembrando que não é o fim do mito, tá, pessoal? Não é o fim do mito, mas essa passagem que se deu aí na história, ela vai representar o nascimento da filosofia grega. Então, na história da filosofia, vocês sempre vão ouvir falar dessa passagem do mito ao Logos, né, que é o que marca o nascimento da filosofia. E ela vai dar, então, o quê? Um movimento que vai do pensamento mitológico, veja bem, então, ele teve a sua importância, esse pensamento mitológico, dessas narrativas, para o pensamento filosófico, que agora é no campo do discurso, né, no campo da argumentação, da lógica. Então, isso marca o que nós conhecemos como o nascimento da filosofia. Então, toda vez que você vir falar do nascimento da filosofia, nunca esqueça desses dois pontos aqui, o Logos e o mito. Tá? Foi aí que deu o nascimento da filosofia, com essa passagem, então. Né? De um lado, uma explicação através dos deuses, cosmogonia, e de outro lado, a explicação através da lógica, da razão, do pensamento, cosmologia, que é o Logos. Tá bom? Então sempre vai haver essas duas palavrinhas aí que elas vão se distanciando, né? Lembrando que o mito não acabou. Os pensamentos míticos ainda existem de uma maneira, de uma forma ou de outra, em algumas culturas, principalmente de uma maneira mais forte, né? Porque o mito, ele não é só uma ideia vaga, não é só uma explicação fantasiosa para satisfazer, né, uma determinada pessoa. Não, o mito é uma explicação da realidade para um conjunto de pessoas, para uma sociedade, onde todos creem naquilo, acreditam naquela explicação. Então, é algo a se considerar. Vamos continuar então aqui com a nossa explicação, ó, sobre essa questão aí. Então, o mito é uma narrativa de origem que busca explicar recorrendo aos fenômenos sobrenaturais. Então, a origem dos fenômenos naturais e das coisas que nos cercam, tudo vai partir daí. Essas narrativas eram construídas coletivamente, como eu acabei de falar, não era individualmente. Então, elas não tinham autoria definida, né, como na cosmologia. Uma vez que na antiguidade,
pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, né? E, portanto, essas narrativas míticas, elas eram então difundidas principalmente por meio da oralidade. E aqui nós vamos ter, que vocês vão localizar depois na história, nós vamos ter pessoas aqui, né, importantes que fazem parte, né, desse momento do período mítico aí. A gente vai ver daqui a pouquinho aí, né, quem são essas pessoas aí, ó. Mas vamos lá, continuando. Então, a gente associa imediatamente a mitologia à religião dos povos antigos. Mas, num contexto mais amplo, o pensamento mitológico ele vai muito além da nossa concepção atual de religião. Por quê? Porque o pensamento mitológico ele é uma explicação realmente totalitária da realidade, né? Para aquele grupo, para aquela cultura. Então, os mitos estavam baseados na educação do povo grego, sobretudo, aí sim, aqueles dois que eu falei, ó. Quem eram essas pessoas? Homero e Hesíodo. Então, eles vão aí, né, você vê falar na Odisseia, né, as viagens de Ulisses, o cavalo de Troia. Então, tem toda uma explicação ali, né, mitológica. Então, Homero e Hesíodo foram os grandes, né, que fizeram essas obras aí. Foi através deles, então, que foram transmitidos os costumes, o conhecimento, a cultura, os valores, né, através do teatro, através da narrativa, tudo ali, né, quando essas pessoas aí eles foram trazendo, né, e passando essas informações aí, também de questão moral, intelectual do indivíduo. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós vamos, então, nunca esquecer dessas duas palavrinhas que nós vamos ver aqui, ó. Mitos e logos, tá? Logos e mitos, né? Então, essas duas palavrinhas aqui, elas são fundamentais para entender essa passagem aí. E aqui, para a gente finalizando, então, nós vamos ver o quê? Que essas explicações míticas, então, em um momento, elas se perderam, elas foram, então, se afastando, não foram mais suficientes para explicar e satisfazer a curiosidade do ser humano, do homem. Então, eles foram deixando de lado essas explicações. As sociedades foram evoluindo, diversas transformações aconteceram no âmbito da cultura, contribuindo para o surgimento do pensamento filosófico, né? E aqui, né, é um tema para uma outra aula, mas eu vou colocar para vocês aqui que muitos, né, temas ajudaram, né, no nascimento da filosofia, que foi a moeda, a descoberta da escrita, né, a lei, né, a democracia. Então, tudo isso aqui ajudou, então, para o nascimento da filosofia. E aqui, finalizando, então, nós podemos dizer que foi a partir dessas transformações, né, no século VII a.C., que os primeiros filósofos, então, ficaram conhecidos como pré-socráticos, né? Esses então, foram os primeiros a olhar para o mundo, para a physis, para a natureza, através agora da razão, não mais dos mitos. Então, eles abandonaram essas explicações míticas, pararam de recorrer, então, ao sobrenatural, como os deuses, né, os titãs, e eles, então, tiveram a tarefa de encontrar agora na natureza, né, buscando ali a partir do elemento primordial, que é a arqué, de onde vêm as coisas, como nasceu uma coisa, né, de onde vem a chuva, de onde vem o sol, de onde vem a terra, de onde vem o fogo. Então, isso tudo teria dado origem, né, àquilo que está existindo hoje no universo. Então, esses foram os grandes cosmológicos ou pré-socráticos, né? Ou ainda naturalistas, porque eles foram os primeiros, então, a pensar fora do pensamento mítico. Tá certo, pessoal? Deu para entender aí esse nosso percurso, né, histórico, para entender um pouco como nasceu a filosofia, que é isso que é importante? Mitos e logos. Pensamento, né, mítico, explicativo, narrativo, para um pensamento lógico, racional. Beleza? Tranquilo? Então, até a próxima.